Bom dia a todos, graça e paz, amém? Domingo especial, domingo em que celebramos mais do que ovos de Páscoa, não é? Celebramos a vida que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? As crianças, por si só, elas já encantam, né? Não precisa nem falar muito, só de ser o que elas são, já é bênção, glória a Deus. Amados, eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que diz respeito a este dia, a este momento, a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Nós vamos ler 3 textos, não são extensos, mas que eu preciso que vocês acompanhem comigo, porque tem tudo a ver com aquilo que eu preciso transmitir com a graça de Deus hoje, para toda a igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 23. Acharam aí? Lucas, capítulo 23. Eu quero andar com vocês da sexta para o sábado e então chegarmos no domingo. Lucas, capítulo 23, do versículo 44. Para quem não trouxe Bíblia, está sendo projetada aí na tela para você acompanhar com a gente. Diz assim a palavra do Senhor, 44, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, e então bradou Jesus em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Agora você pula para o 53 deste mesmo capítulo. Então desceu, envolveu num lenço de linho e o colocou numa sepultura, num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. E agora do 24, então, nós temos o domingo da ressurreição. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Curva a vossa cabeça. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na presença do Teu Espírito, na Tua santa presença. Eu rogo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações de maneira mais pessoal, Senhor, falando com cada um, Senhor, curando as nossas feridas e nos levando a entender, Pai, o milagre da ressurreição e a vida nova que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Páscoa, né? Páscoa que não é e nunca foi nada ligado a tudo isso que hoje se comemora muito e que comercializa-se muito, não é?
Mas a Páscoa, ela surgiu, é lógico, da história do povo hebreu. A Páscoa é uma festa judaica, a princípio, comemorada em Israel até hoje. Até hoje comemorada, eles chamam de Pessah. O Pessah dos hebreus é a festa da Páscoa, que significa passagem. É uma ordem que Deus deu ao povo, dizendo, olha, vocês no 14º dia do mês de abril, vocês devem celebrar o Pessah, a passagem, porque foi o dia marcante em que o Senhor liberta toda a nação da escravidão do Egito. Nós conhecemos a história e sabemos aquele momento marcante, aquele simbolismo do sangue do cordeiro que estava nos umbrais das portas, e o dia em que o Senhor então livra o seu povo com mão poderosa. Essa é a Páscoa judaica. E nós, os cristãos, introduzimos a nossa Páscoa também, simultaneamente com a Páscoa judaica, nem sempre coincide. Eu estava estudando sobre isso, porque que a Páscoa nunca, ou quase nunca, é no mesmo dia, na mesma data. Tem a ver com a lua cheia, tem a ver com vários outros fatores astronômicos para coincidir, para que caia exatamente no dia. Mas este ano, por incrível que pareça, a nossa Páscoa caiu praticamente na mesma data, Seguiu bem próximo desses acontecimentos que nós acabamos de ler, por incrível que pareça. Porque Jesus, antes da sexta-feira, que nós vamos analisar, ele come a Páscoa com os seus discípulos, antes de ir para o Getsêmani. E era exatamente no 14º dia do mês de abril. Então seria a nossa quinta-feira, quando Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Toda a cerimônia, que eles não comiam pão fermentado nesse dia, e tinha as ervas amargas, e todo um ritual judaico que trazia à memória aquele dia maravilhoso da libertação de Israel. Mas o que me incomodou nessa vez, nessa mensagem de Páscoa, é que o texto, o tema meu é este, no terceiro dia. O texto que narra todo o acontecimento da Semana Santa, que é a morte e ressurreição de Cristo, é um acontecimento que culminou exatamente em uma sexta, sábado e domingo. E para Deus não há coincidência, não há acaso. Todas as coisas, e até as menores que aconteceram com Jesus Cristo, havia sido profetizado 600, 700, 800 anos antes de acontecer. Detalhes como, por exemplo, as 30 moedas de prata que Judas recebeu para trair o mestre. Está escrito lá pelos profetas que seriam 30 moedas. Está escrito lá no Antigo Testamento acerca da sorte que lançaram sobre a túnica de Jesus. São detalhes fantásticos que narram com antecedência tudo aquilo que haveria de acontecer nesses dias que nós celebramos hoje. A ressurreição, a morte do nosso Senhor. Portanto, tudo me leva a pensar que há um ensinamento de Deus com relação ao fato de ter acontecido numa sexta, passou pelo sábado e chegou ao domingo da ressurreição. Por isso eu quero pensar com vocês nessa manhã acerca desses 3 dias, sexta, sábado e domingo. O que vem a ser para a gente? Qual o significado para as nossas vidas? O que Deus queria nos ensinar com este episódio narrado e acontecido em 3 dias distintos que mudou a história da humanidade. E que muda até hoje a história de homens e mulheres que têm um encontro com este Cristo que vive. Amém? Sexta-feira da paixão. Sexta-feira de morte. Sexta-feira de dor. O que a sexta-feira tem a nos dizer? Nós sabemos dos relatos bíblicos que foi na sexta-feira o dia em que Cristo, depois de julgado e condenado por infâmias, por calúnias, por falsas testemunhas e todo tipo de artifício, em que os poderes da época poderiam usar e assim usaram,
E a história vai se repetindo hoje, em nossos tempos modernos, onde os poderosos continuam armando, fazendo, planejando, arquitetando sempre o mal, mas Deus vai triunfar no domingo. Amém? Mas a sexta-feira é sexta-feira dos homens. É sexta-feira em que nós vemos estampado a natureza humana decaída. Sexta-feira é o dia em que o mal aparentemente prevalece. Nós vemos Jesus sendo humilhado, esbofeteado pelos religiosos da época. Gente de Deus, gente que deveria conhecer a Deus e levar Deus para os homens, foram aqueles primeiros e principais atores dessa trama maligna, porque na verdade eles nada mais estavam fazendo ou sendo do que eles mesmos, homens que têm a natureza decaída. Jesus vai seguindo o seu caminho, e no seu caminho está cheio de natureza decaída, está cheio de eu e de você, está cheio de homens. Sexta-feira é o dia que os homens bradaram com força, esbofetearam Jesus, batiam em sua cabeça, davam um murro nele e dizia: Jesus, profetiza, quem foi que te bateu agora? Você profetizou tanto, quem é que está lhe batendo agora? Mas nós vemos essa ação humana na sexta-feira, que culminou na morte de Cristo, mas não somente do lado maligno e das pessoas que eram verdadeiramente usadas pelo mal, mas nós vemos a natureza decaída também naqueles que estavam com Cristo. A natureza decaída, meu querido, é uma realidade nossa, aonde nós vimos a covardia dos discípulos, o medo imperando na alma, o egoísmo por salvarem as suas próprias vidas. Diz a palavra de Deus que eles fugiram. As ovelhas foram dispersas, e já havia a profecia no Antigo Testamento que apontava para este momento, quando o pastor foi ferido, os seus discípulos não estavam mais com ele. Sexta-feira, em que mostra para mim e para você a necessidade que temos de um Salvador. Porque muito embora estejamos aqui agora, essa natureza ainda insiste em permanecer em nós, e a cada dia temos que levá-la para a cruz e deixá-la crucificada, porque senão ela se levanta e mostra a sua face de egoísmo, face de ganância, face de hipocrisia. A sexta-feira foi marcada por essa demonstração de natureza decaída humana. Mas sexta-feira foi sexta-feira de morte, não é? Sexta-feira que o nosso Senhor bradou e dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas sexta-feira tem uma pitada de Deus, porque foi na sexta-feira que Deus paga o mal com o bem. E este é o nosso desafio terreno, pagarmos o mal com o bem. Enquanto os homens faziam o mal, levando Cristo à morte dele, sendo de todo jeito humilhado, Deus estava trazendo salvação para a humanidade. Deus estava resgatando a humanidade na terra. Sexta é dia de morte. Mas e para a gente, qual a aplicação da sexta? É uma aplicação que eu te convido a morrer. Para chegarmos no domingo, e eu vou te lembrar isso durante essa mensagem, tem que haver uma sexta-feira. Terá que haver um sábado, para que então o domingo renasça como um domingo de vida. Sexta-feira diz para mim e para você que essa natureza que carregamos em nosso corpo, ela precisa encontrar a morte. Ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Cada um de nós, meu querido, precisamos decidir abandonar a nossa própria
natureza decaída. Nós precisamos dizer não para nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E eu vejo uma dificuldade imensa no Evangelho presente, porque às vezes ele é nos apresentado pulando etapas. Às vezes o Evangelho pregado moderno é o Evangelho somente do domingo. Somente do domingo. O Evangelho da vida. O Evangelho da passagem, da morte para a vida, das trevas para a luz. O domingo é verdadeiro. E graças a Deus, senão não estaríamos aqui hoje. O domingo chegou. Amém? Mas antes do domingo tem que ter uma sexta-feira. Tem que ter a sexta-feira. Se você tentar pular essa etapa, você vai se tornar alguém simplesmente religioso. Alguém que vem aos domingos. Alguém que está presente nas assembleias. Mas se não passar pela sexta, o domingo nunca será uma realidade na sua vida. Tem que morrer. Tem que morrer. Valnice Milhomes, autora dessa frase que eu vou dizer, ela diz assim: a carne não se converte, ela precisa ser levada para a cruz todos os dias. A sua carne não muda, os seus hormônios não se convertem. Essa é a natureza, que enquanto estivermos nessa vida, vamos carregá-la até o dia em que teremos os nossos corpos transformados pela glória de Deus, de incorruptíveis para um corpo que não é mais corruptível, um corpo glorificado, um corpo glorioso. Mas até esse dia, temos que matar ela todos os dias. Ai, mas pastor, ele foi muito ingrato comigo. Sinto muito. Cruz para sua carne. Ai, mas você não sabe o que ele me fez. Sinto muito, eu vou chorar e orar com você. Mas cruz para a sua carne. Morto não sente. Morto não fica magoado. Morto não tem ressentimento. Já viu algum morto levantar do caixão e falar assim: eu quero agora resolver essa nossa pendência? Você lembra quando você me magoou? Morto não levanta. Crentes que não passam pela sexta, sai da igreja fácil quando alguém cutuca a sua carne. Quando alguém não corresponde aos seus anseios. Quando alguém se levanta contra você. Mas quem passa pela sexta e chega lá no domingo, ele não é mais atingido por nada disso. Ele diz como o apóstolo Paulo: a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu morri com Cristo, eu morri com Cristo. Sexta é dia de morte, meu irmão. Essa natureza tem que ir para a cruz. Quando nós estamos discipulando gente nova, gente que ainda está aprendendo o Evangelho, é compreensível. As dificuldades dessa morte do eu, é compreensível este processo de transformação, de mudança, mas às vezes nos deparamos com gente que está na fé há tanto tempo. Gente que já era para ser mestre, como diz a palavra, e ainda está precisando receber os rudimentos da fé. O papá, o mingau, o leitinho. Só há uma explicação para isso. Não passou pela sexta. Não conheceu a sexta que Cristo nos convida. E que não é um convite muito prazeroso. É um convite que gera morte. Para que haja vida no domingo. Para que haja vida no domingo. Aleluia. Este é o Evangelho verdadeiro, meu querido. Qualquer atalho fora da sexta vai te levar para uma mera religião oficial. Sem mudança de vida. Sem ressurreição. Sexta-feira
Sexta dos homens, natureza humana é revelada. Deus paga o mal com o maior bem que alguém já poderia receber, que é a vida eterna. Mas Jesus ressuscita no terceiro dia. Amém? No terceiro. E depois do dia da morte, depois dessa necessidade da sexta, aí então entramos no sábado. E o sábado é pouco lembrado nessa figura da Páscoa, da paixão de Cristo. Mas esse texto que nós lemos, Jesus brada da cruz e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. O cenário que estava ali presente era o seguinte: sexta-feira. Jesus, acredita-se que morreu mais ou menos às 15 horas, ou por volta das 15 horas da sexta-feira. E a partir das 6 da tarde, começa o sabate do povo judeu. Shabat é o dia de descanso. Shabat é o sábado judaico, onde não se trabalha, onde não faz quase nada. O Shabat judeu era muito respeitado e muito praticado na época, ao ponto das próprias mulheres, apesar da perda de Jesus e daquele momento, se apressaram para entrar no Shabat. Shabat. E era tão severo, amados, que havia os rabinos que discutiam quantos quilômetros pode-se andar no sábado. E alguns rabinos diziam: olha, pode-se andar 5 quilômetros. Aí outro dizia: não, pode andar 5, mas sem levar nenhuma sacola. Porque se você estiver carregando alguma sacola, você pode andar só 3. Porque senão é trabalho. Eles preparavam um alimento na sexta, porque no sábado não podia se acender o fogo. E a lista é enorme de preceitos que haviam de ser guardados no sábado. Mas fora esses exageros e as distorções e os equívocos do Shabat, o Shabat tem uma mensagem para mim e para você. Sábado é o dia de descansar em Deus. É o dia do descanso. Jesus entra no sábado fazendo o quê? Entregando o seu espírito na mão do Pai. Não tem domingo antes do sábado, gente. Nós não podemos pular o sábado. Bispo, o que o sábado tem a ver comigo hoje? O sábado é o dia em que você descansa e Deus trabalha. É o dia em que nós temos que aprender a confiar na ação poderosa de Deus em nossas vidas. O sábado é o sábado do descanso. Só descansa quem consegue confiar. Não é verdade? Eu sou motorista. E eu tenho uma dificuldade enorme de ir ao lado sem estar dirigindo. Eu estou com muito sono no volante, aí o outro pega o volante, e eu fico do lado, aí o sono passa. Quantos são assim? Não confio, mas desconfiando, né? É aquela coisa, né? Você fica com o olho fechado, o outro aberto. Você frita o peixe e olha o gato. Tudo ao mesmo tempo. Então, quando não há confiança, não há descanso. Não há descanso. Sábado é o sábado da confiança. Você que passou pela sexta, meu querido, e decidiu morrer para este mundo e para a sua natureza pecaminosa, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de chegar no domingo, você tem que aprender a descansar em Deus. Muitos temos dificuldades em descansar em Deus. Porque só descansa quem confia. Aleluia! Há um louvor da Cassiane que diz, acho que mais ou menos assim, né? Quando há um silêncio, é porque Deus está
trabalhando. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas não pode ficar na poesia. Tem que ficar num sentimento sincero de confiança naquele no qual você entregou a sua vida. Shabat para você, meu querido. Para de correr tanto. Para de ficar inquieto e descansa nas promessas. Você já não dorme por causa dos filhos, já não vive por causa das preocupações, da ansiedade que cerca a sua vida. Você precisa entrar no descanso. Se você realmente morreu com Cristo, pode descansar, Ele está trabalhando em seu favor. Faça como Jesus, Pai, eu me lanço nas suas mãos agora. É como se Jesus dissesse, olha, eu vou mergulhar nos seus braços agora, Pai. Pai, o que eu podia fazer eu já fiz, até a sexta trabalhou o homem, mas agora Deus é quem trabalha, e eu confio na ação poderosa de Deus na minha vida. Preguei há pouco tempo aqui a necessidade de confiarmos em Deus. Diz o Salmo, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e então Ele agirá. Ele agirá. Há uma sequência. Entrega, sexta-feira. Alô? Sexta entrega. Sexta entrega. Sábado, confia. Aí você espera que Deus vai agir no domingo que Ele tem preparado para a sua vida. O domingo do Senhor. Confia nele, meu querido. Confia nele. Ele está esperando esse momento. Ele está esperando esse momento. Ele espera até que o momento em que você realmente confia e Ele fala, agora então, eu posso agir. Antes do domingo, houve a sexta, houve o sábado, o Shabat. E então entramos no domingo, domingo da vitória, domingo da ressurreição. E lá no versículo 1 confirma isso. Porque dizem, virou a página aqui. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Oh, aleluia, chegou o domingo. Chegou o domingo. Chegou o domingo. E diz o texto que é exatamente o primeiro dia. Então, o primeiro dia, o que pode trazer de recado para mim e para você, é o dia em que a morte foi vencida. É um dia em que a ressurreição nasceu. É um dia em que a passagem acontece da morte para a vida, da escuridão para a luz. Mas tem gente que entra no domingo sem entender que as coisas agora mudaram. Que as coisas já não são mais como antes. Essas mulheres, com boas intenções, elas preparam as especiarias, os perfumes aromáticos, porque não houve tempo suficiente de fazer isso na sexta. Envolver o corpo de Jesus em um lençol, José de Arimateia, por quê? Porque estava chegando o sábado. Havia pressa em terminar, porque a partir das 6 já não poderia fazer mais nada. Então não houve tempo suficiente de terminar esse processo de sepultura de Cristo. Vale a pena lembrar que, diferente dos nossos sepultamentos aqui, onde os mortos são enterrados, né? Estão em uma tumba para baixo, na época de Cristo, e principalmente para quem tinha um pouco mais de dinheiro, como era o caso de José de Arimateia, ele tinha um sepulcro que era cavado numa rocha, tipo uma gruta. E não era para todos, não. Tinha que ter um pouco de dinheiro para isso.
E Jesus foi colocado nesse sepulcro. Quem já esteve lá em Israel tem muitas lembranças que eles vendem deste túmulo, de mais ou menos como ele deveria ser, né? E é bonitinho, tem uma pedra enorme, redonda, né, que corria e era empurrada para tampar a frente da gruta. E esse texto não narra, mas o livro de Mateus fala que as mulheres, quando foram para lá, uma das preocupações dela era exatamente essa: quem nos retirará a pedra para que possamos preparar o corpo? Mas elas vão, amados, para o domingo, mas a cabeça era de sexta. Elas vão para o domingo, onde Deus tem algo novo para as nossas vidas, mas a mentalidade continuava de sexta. Vamos perfumar o corpo morto. Vamos cuidar do natural, do normal, do cotidiano. Vamos voltar às nossas preocupações normais. Vamos voltar às nossas ansiedades, egoísmo. Vamos continuar, a vida segue. A vida segue, é domingo. A vida segue, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que ir lá e perfumar o corpo. Tanto é que os anjos que estão no sepulcro olham para elas e repreendem elas, se você prestar atenção no texto, e falam: olha, por que vocês vieram aqui em busca daquele que já não está mais aqui, porque ele vive? Então, qual a grande lição da Páscoa, meu querido, da ressurreição do nosso Senhor? Além daquela que nós já sabemos, que é a vitória da morte pela vida, é que no domingo da ressurreição, que é o novo de Deus para nós, eu e você temos que entender que já não é mais como era antes. As coisas agora são diferentes. O mundo ficou diferente após este domingo. E aquelas mulheres, infelizmente, ainda não tinham essa mentalidade. E se você quer entrar no novo de Deus, você precisa começar a ver as coisas da maneira que Deus apresenta a cada um de nós pela sua sagrada palavra. Foi isso que os anjos disseram para elas: vocês precisam se lembrar do que Jesus vos disse. Do que Jesus vos disse. Páscoa, meu querido, é um dia maravilhoso porque celebramos a ressurreição. Sem ressurreição, seria vã a nossa fé, disse o apóstolo Paulo. Seriam os mais miseráveis homens na terra, seríamos nós, o povo cristão. Porque o que nos autentifica e nos certifica dessa nova vida é exatamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vive, e daqui a pouco nós vamos louvar a Deus com este cântico. Nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós estamos aqui reunidos como seu corpo, a sua igreja. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer, não entre no domingo com a mentalidade de sexta, porque no domingo é o novo de Deus para a sua vida. É novidade de vida, é transformação de pensamento, é um salto para a eternidade. Se você passou pela sexta, descansou no sábado, deixa eu te dizer, meu querido, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo na sua vida. Aleluia! Isso é ressurreição, isso é Páscoa. Se não, é melhor ficar com o ovo e com o coelho mesmo. Se não, é melhor ficarmos com o comércio movimentado. Não, meu querido, é vida nova. Sabe quem proporciona essa vida nova? É Deus. É Deus. Você até pode fazer na sexta, mas depois você tem que descansar no sábado. E quem te conduz para o domingo é Deus. É Deus. Sabe aquela transformação, meu querido, que você não consegue fazer no seu marido? Você não consegue fazer na sua esposa. Você não consegue introduzir na cabeça do seu filho tudo que você quer. Não tem como abrir a cabeça deles e colocar tudo lá dentro. Essa mudança para o novo, essa mudança para a vida,
é algo que Deus faz em nós. É a sua graça, é a sua salvação, é o seu ressurgimento para a vida eterna. Aleluia, meu irmão. O anjo falou para elas: vocês estão buscando o antigo. Mas agora houve uma mudança. Deus entrou na história. Aleluia. Deus marcou a história. Deus entrou na história da sua vida, meu irmão. Deus entrou na história da sua casa. Vai haver coisa nova em nome de Jesus. Declara isso na sua vida. Páscoa. Páscoa verdadeira. Ressurreição de sonhos. Ressurreição de vida. Ressurreição de objetivos com propósitos divinos. Ressurreição para o reino de Deus. Isso é Páscoa. Isso é vida. Isso é domingo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. E eu gosto da parte que depois que os anjos fizeram elas lembrarem do que Jesus já havia dito. Então aquelas mulheres, depois que o Espírito as tocou, diz o texto, que então se lembraram das palavras de Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus. É isso que você precisa fazer todos os dias, meu querido. Se lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar este culto hoje. Não vou chamar ninguém à frente para orar, só o Celinho, que depois nós vamos orar depois do culto. Mas fechar esse culto com adoração, com declaração de fé cantada. E isso pode ser vivido, se você crer. Amém, igreja? Se você entendeu o recado de Deus, o propósito de Deus entre sexta, sábado e domingo. Não há acasos. Deus estava trazendo um ensinamento para a minha vida e para a sua, que termina na ressurreição, que termina na vitória sobre a morte. E um dia, diz o apóstolo Paulo, que todos nós haveremos de proclamar essa verdade. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Mas é isso que os apóstolos dizem, se morremos com Ele, é certo que com Ele também havemos de ressuscitar. Eu vou fazer desse cântico a nossa oração, nesse domingo de Páscoa. Cante com fé. Cante declarando para as suas lutas. Cristo vive, meu irmão. Isso é suficiente. Cristo vive. Diga para o seu problema: Cristo vive. Aleluia.
Amanhã é segunda. Mas Ele vive. Ele vive. Quando o mal quiser te atormentar e afligir a sua alma, só diga isso em voz alta ou baixa: Ele vive. Ele vive. E depois de ressuscitado, Ele disse: todo poder me foi dado, nos céus e na terra. Todo poder foi dado. Ele vive. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Boa Páscoa. Bom domingo a todos em nome de Jesus. Senhor.